Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital da disciplina de História do Ensino Médio, disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso deixe suas dúvidas nos comentários e inscreva-se no nosso canal. O tema da aula de hoje, aula 10, é Políticas Migratórias e seus contextos. Aula 10, terceiro bimestre, etapa ensino médio, primeira série. E esse material ele vai estar trabalhando o seguinte: ele vai falar das políticas migratórias, né? É uma continuação da aula 9. Então, ela vai falar aqui das políticas migratórias, o que são, né? São conjuntos aí de regras, regulamentos, leis e estratégias que um país ou uma região adota para gerenciar ali a entrada, a permanência e a saída de estrangeiros em seu território. Essas políticas visam controlar aí e regularizar a migração de pessoas de outras nações e podem abordar vários aspectos da migração, como vistos, né, autorizações de entrada, controle de fronteiras, refúgios, asilo, integração, inclusão e até deportação, né? Mandar alguém embora do país ou remoção do país por algum crime ou outro motivo aí, tá? Então, o tema da aula, então, políticas migratórias e seus contextos, ok? O conteúdo, migração, políticas migratórias, questões étnicas, xenofobia, que a gente já vai ver o que é, e conflitos territoriais, ok? Aqui, né, o material traz para a gente o início de aula, uma reflexão, né, para você colocar aí para a classe, para o professor, o que você sabe sobre o assunto. Então aqui a gente tem imagens, né? Um barquinho cheio de pessoas. Aqui a gente tem um muro, né? Cheio de arame farpado aqui em cima e embaixo aqui a gente tem uma quantidade de pessoas aqui, né? O do barquinho está falando assim, ó, pessoal da Marinha Irlandesa resgatando migrantes como parte da Operação Triton. E aqui abaixo, grupos de estrangeiros ilegais detidos por agentes da patrulha de fronteira do setor IUMA, né? Fazendo aí aquela região, né, de fronteira com os Estados Unidos. Okay? E o material traz aí uma reflexão. Você conhece algum imigrante? Você já teve contato com algum imigrante aí na sua cidade, na sua escola, né? Geralmente as escolas recebem crianças, né, adolescentes, imigrantes. Você conhece algum imigrante? Se sim, quem é ele? De onde ele veio? Que fatores o levaram a migrar? O que significa xenofobia? Então, você conversa com esse aluno, aluna, imigrante, né, se você conhece, ou você rejeita, você afasta ele, deixa ele no canto. Faça essa reflexão. A outra questão é, reflita sobre as imagens a seguir e discuta com seus colegas. O que elas retratam? O que o atual movimento de migração em escala mundial significa para você? Quais impactos desse processo podemos destacar? Em cima dessas reflexões, né, você vai poder aí responder a essas questões, ok? Falamos aqui de xenofobia, né? Xenofobia é a aversão, preconceito, hostilidade dirigida a pessoas estrangeiras, frequentemente aí baseada em sua nacionalidade, etnia, origem, cultura, resultando em discriminação e tratamento injusto devido a diferenças, né? Então, infelizmente, no mundo hoje a gente tem esse movimento xenofóbico, né? Alguns países aí têm uma certa aversão, né, a outros povos, a outras etnias, etc. Tá? Então, xenofobia, aversão, medo, preconceito, né, hostilidade a outras pessoas de outras nações. Ok? E aí o material traz para a gente quais podem ser as consequências do preconceito e do racismo nesse contexto, né? Claro que todo preconceito e racismo tem consequências aí negativas, né? Tanto para o indivíduo quanto para a sociedade que pratica também. Então, você tem aí desigualdades econômicas,
né, desigualdades educacionais, oportunidades de emprego, né, isolamento social. Geralmente, né, os imigrantes aí são excluídos de alguma comunidade, ficam isolados, marginalizados, né? Se você tem um colega imigrante na sua escola, será que a escola, os colegas, né, acolhem, ouvem esse aluno imigrante? Para a gente pensar um pouquinho, né? Também tensões sociais, tensões de grupos étnicos, raciais, conflitos e até perpetuação da injustiça, né? Esses podem ser uma das consequências do preconceito e do racismo nesse contexto aí da xenofobia, tá? O material traz para a gente também voltar aí à aula anterior. A aula anterior, ela citou a lei 13.445, 2017, que fala sobre a lei da migração, né? Então, o material traz o que é isso? O que isso significa? Por que precisamos desses marcos legais? O que essa condição nos indica? Que conclusões podemos estabelecer a partir do infográfico criado por você na aula anterior, né, sobre determinados períodos históricos? Em cima dessa lei, né, em cima da lei, e analisando a linha do tempo, o que podemos inferir? Né? Lembrando aí que a lei da migração do Brasil, ela hoje regula aí a entrada, permanência e saída de estrangeiros do país, garantindo aí direitos humanos, igualdade, tratamento digno, né, aos imigrantes, asilos, refugiados, e ela vem substituir a antiga lei dos estrangeiros de 1980, que era uma lei bem restritiva aos imigrantes, né? E acabava gerando aí até um aumento do preconceito com os grupos que chegavam aqui ao Brasil, né? O material vai acabar dando alguns artigos né, da lei, né? Por exemplo, o artigo 3, a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes, né? Aí vai falar um pouquinho, o artigo 4 também, né, da lei aí sobre a migração, ok? Ela vai citar também no material outras leis, né, relacionadas ao tema no decorrer da história. Então a gente tem a lei 581, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, né, que criava medidas para reprimir o tráfico de africanos no Império, então impedia que chegassem escravos aqui no Brasil, né, a Lei Eusébio de Queiroz. Depois ela vai falar sobre o governo Vargas, né, de 30 a 45, né, como é que como é que o governo via essa questão do imigrante, tá? Vai haver uma análise aqui. E depois vai falar também, durante o governo militar, né, de 64 a 85, como que os militares, né, o governo viam a figura do estrangeiro. Aí. Foi nesse período, em 1980, que você tem o Estatuto do Estrangeiro também. Ok? Então, em cima esses slides aí, você tem a seguinte pergunta, né? Quais podem ser as consequências do preconceito e do racismo? E como a gente já verificou, cito aqui novamente, como desigualdades econômicas, educacionais, de oportunidade de trabalho, isolamento, tensões sociais, podem ser uma das consequências. Né? O material traz a correção, e aí você vai, junto com o professor, detalhar, né, essas consequências, e aí citar alguns exemplos, como discriminação, né, preconceito, racismo, com essas pessoas de outras etnias, baixa autoestima, ok? Por quê? Essas pessoas se sentem desvalorizadas, muitas delas não sentem aí acolhidas no país, e isso pode gerar aí um monte de problemas, até psicológicos, né? Questão da violência, né? Violência física, violência emocional, intimidação, assédio a esses grupos. Você tem uma desigualdade também, né? Determinada aí por raças ou etnias, uma tensão social, né? Que acaba gerando aí um clima de hostilidades a esse povo, né? Que ela fala assim, essa pessoa veio do país dela para roubar nossos empregos, né? A gente ouve essa frase infeliz, né? E que muitos falam, né? Não gosto do estrangeiro, que acaba roubando as oportunidades das pessoas daqui.
Então, esse pensamento acaba gerando um monte de hostilidade, né, e preconceito e até racismo. Depois o material vai trazer para a gente políticas públicas, né? E aí, os governos fazem o quê? Né? Chega aí os imigrantes de outras nações, por exemplo, aqui no Brasil, e existe então uma política pública que vai acolher essas pessoas. A gente vai deixar essas pessoas ao bel prazer, né? Sem ajuda, né? Sem condições, né? Então, esse material vai trazer aí as políticas públicas elaboradas aí pelo país, né, que recebe esses imigrantes, né, que pode ter aí vários desafios, como problemas, né, sociais, né, você tem aí os governos tendo que lidar aí com problemas sociais, de pobreza, desigualdade, exclusão social, violência, mudanças climáticas até, né, que acabam recebendo essa população. Aí também as demandas da sociedade civil e as pressões externas, né? As políticas públicas também podem ser elaboradas em resposta a pressões externas, principalmente aí demandas de organizações internacionais, comerciais, para receber essas comunidades, tá? O material traz aí, todos falam, né, sobre a Lei 3.445, que é a Lei de Migração. E aí tem uma questão: aponte aspectos da lei que comprovem a seguridade do migrante, em consonância com os direitos humanos estabelecidos pela ONU. Em que medida essa lei se contrapõe a outros posicionamentos e leis anteriores? O que essa lei, né, 13.445, ela vem trazer de importante aqui, né? Uma delas é que ela vai contrapor a lei dos estrangeiros, lá de 1980, né? Que era uma lei assim, que tinha um enfoque mais restritivo e até discriminatório em relação aos estrangeiros. Então, essa nova lei, a 13.445, ela busca alinhar a legislação brasileira com os princípios dos direitos humanos e tratados internacionais, promovendo a inclusão, proteção dos direitos do migrante, né, em consonância e em paralelo aos padrões internacionais, ok? O material traz a correção, né, dessas questões, ok? Nessa linha do tempo, né, o que aconteceu. E a gente tem aqui também uma nova indagação, né? Combater o discurso de ódio é responsabilidade de todos. Então ele vai trazer uma reportagem Discurso de Ódio, que está disponível aí nesse link, e também no vídeo que propôs o material, aí o professor, juntamente com a classe, vai estar analisando esse material aí, né, esse vídeo aí, e vai propor que você, né, junto com um grupo, elabore campanhas publicitárias, pode ser meme, slogan, que possam minimizar os impactos dos discursos de ódio, né, contra o estrangeiro. Então, é um momento aí legal da gente estar pensando como que a gente pode minimizar esse discurso de ódio, né? E aí a gente finaliza a aula com o que aprendemos hoje. Então, aqui vai trazer, né, o termo, o que é xenofobia. Então, é um termo, uma palavra que é usada para descrever o medo, a aversão, a hostilidade ou preconceito em relação a pessoas ou coisas estrangeiras, ou seja, aquilo que é diferente do próprio grupo étnico, nacional, cultural, religioso. Compreendemos aqui os princípios da lei da migração no Brasil, né, mediante a sua necessidade, sua elaboração, seu desenvolvimento e sua avaliação, e falamos sobre o preconceito e o racismo, que podem ter graves consequências para os indivíduos, comunidades e sociedades como um todo, né? E aí eu deixo uma reflexão agora minha, né? Você aí que participa do Grêmio, né? Você que tem Grêmio na escola, né? Qual é o olhar, de repente, se você tem aí um aluno estrangeiro, né? Você já foi falar com ele, né? A escola tem uma política de integração, de acolhimento com esse aluno, né? Esse aluno às vezes não fala nem a própria língua nossa aqui, né? Então o que o Grêmio, o que a gente, né, pode ajudar aí esse aluninho querido, né, que veio de outra nação por vários motivos, o que a gente pode fazer para acolher esse irmãozinho na nossa comunidade, na nossa escola, né? Fica aí a reflexão para a gente pensar um pouquinho.
slide termina aqui com a tarefa São Paulo, ok? E a gente vai finalizando essa aula por aqui. Segue a gente nas redes sociais, tá? Se você não está inscrito, inscreva-se. Qualquer dúvida, coloque no comentário. A gente, assim que puder, a gente responde por lá. Um abraço, até a próxima.